Bem, me parece que o tema tem sido amplamente debatido e discorrido, enfim, comentado no dia de hoje a respeito da questão da sexualidade. Antes de eu entrar nesse tema específico da tarde, eu sempre gosto de que vocês entendam um pouquinho da minha história, para vocês entenderem de onde eu tiro alguns dos meus conceitos. Porque de repente um sujeito que vocês não conhecem caiu de paraquedas aqui, né, e começa a falar um monte de coisas. E de onde esse cara tira as coisas que ele fala? Enfim, eu quero dizer a vocês que para mim é importante dizer de que eu participo de uma entidade a nível nacional chamada Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Essa entidade existe há 27 anos aqui no Brasil. E eu participo dela desde o primeiro ano, quando eu era ainda estudante de psicologia. E o objetivo do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos é exatamente fazer um debate permanente entre as questões que têm a ver com a psicologia e os elementos e os princípios de saúde da Palavra de Deus. E a nossa base referencial sempre é a teologia da graça de Deus. Então, muitos dos meus construtos vêm desses 27 anos de participação nessa instituição, dos inúmeros congressos, eventos, encontros, personalidades nacionais e internacionais com as quais a gente já teve o privilégio de conviver e debater alguns desses temas aqui. E eu poderia dizer que eu tenho hoje três grandes temas com os quais eu tenho um pouco de liberdade de trabalhar. O primeiro foi o tema com que eu comecei trabalhando dentro da psicologia, quando eu ainda era estudante de psicologia, e fui convidado a estagiar num centro de recuperação de dependência química. E naquela época, isso lá nos idos de 1980, né? E alguns de vocês, como a Rosângela, não eram nem nascidos naquela época, né? E eu fui convidado, fui estagiar lá, e comecei a me interessar pela questão da dependência química. E sabe que quem trabalha com dependência química se torna um viciado no assunto, a ponto de que, estudando isso, me levou também posteriormente a fazer a minha própria tese de mestrado e continuamente vendo esse mistério por que as pessoas buscam drogar-se e toda a questão que tem a ver com a dependência química. Agora, no primeiro ano que eu fui trabalhar com dependência química, encontrei que dentro dos centros de recuperação não haviam só dependentes químicos, mas muitas pessoas também com problemas de identidade sexual. E esse foi uma outra viés de trabalho, de estudo. Trabalhei em uma série de estudos, ainda no tempo da faculdade, um grupo de estudos sobre a questão do homossexualismo, e tenho trabalhado com esse tema, participado de encontros, ajudado a fundar aqui no Brasil uma organização internacional de apoio a entidades que trabalham com pessoas que têm dificuldades com a identidade sexual, como o Moses do Santolim, que faz parte dessa organização que chama-se Êxodos, que a Rosângela coordenou por um bom tempo aqui no Brasil. E junto com o Esli Carvalho, uma outra colega, a gente promoveu
alguns encontros nacionais para debater a questão do homossexualismo. E esse é um outro viés do meu estudo. E estudando dependência química e homossexualismo, e especialmente a questão da dependência química, isso me levou a ver que algumas dos trabalhos que eu desenvolvia no início da minha vida profissional não eram tão efetivos assim. Especialmente com questões de dependência química, você trabalhava com o dependente químico interno dentro da instituição, e ele tinha uma melhora bastante considerável, porém, quando ele reingressava na família, ele tinha um índice muito alto de recaída. Isso me despertou muito a curiosidade, e aí, em 1988, eu fui fazer uma formação na área de terapia familiar, para entender como é que eram os processos da família. Então, esses 3 pilares aí, identidade sexual, família e dependência química, são as minhas vias principais de trabalho, né? E sempre nessa perspectiva da teologia da graça, dentro de uma entidade que procura costurar essas questões. Bem, dada essa introdução, eu sei que quando a gente fala de questões de vivência de sexualidade saudável dentro de um casamento e algumas questões que têm a ver com limites, hoje de manhã eu também considero que foi uma fala introdutória para o que nós vamos ver agora na parte da tarde. Muitas pessoas vêm com aquela ideia de dizer, bom, agora eu vou perguntar, né, o que é certo, o que é errado dentro de um casamento cristão. Mas certo ou errado em termos assim, às vezes bem específicos. Relação sexual oral é certo ou errado? Relação sexual anal é certo ou errado? Assistir filme pornográfico é certo ou errado? Relações pré-conjugais é certo ou errado? E essas questões todas, imagino que motivam muitas pessoas. Né? E eu vou garantir para vocês que até o final da minha fala da tarde, eu vou responder todas essas questões, né, para não inquietar o coração de vocês aqui de cara. A questão de uns 3, 4 anos, o mundo ficou estarrecido, o mundo inteiro ficou estarrecido, com a divulgação de que o presidente da nação mais poderosa do mundo, na ocasião, então, o senhor Bill Clinton, havia tido um affair com uma das suas estagiárias, chamada Mônica Lewinsky. Todo mundo ficou sabendo disso, e a questão correu os tribunais, e etc. e tal. E naquela ocasião, me chamou a atenção uma coisa muito importante, de que depois de os juízes, a oposição, a mídia, fazerem um alarde enorme em torno da questão de Bill Clinton e Mônica Lewinsky, os juízes chegaram à conclusão que Bill Clinton não tinha tido uma relação sexual com Mônica Lewinsky, porque eles apenas tinham praticado sexo oral. Isso não configurava tecnicamente, e aí eles se valeram dos maiores experts e especialistas em sexualidade humana para defenderem o ponto de vista do presidente da nação mais poderosa do mundo, e absolveram de qualquer juízo o Bill Clinton, e a nação o perdoou porque ele admitiu o seu erro, e aí, nesse caso, para a nação, a verdade era mais importante do que a fé que ele havia tido. Tanto que ele continuou lá, belo, formoso, se reelegeu e tal.
Enfim, agora sai um livro da esposa que está ganhando $8 milhões só para contar sobre os bastidores da Casa Branca, né? Por que eu falo isso? Porque isso justamente está nessa via de limites, né? Como que a gente pode, até juridicamente, chegar à conclusão de que uma prática de sexo oral não é uma relação sexual? Dependendo da ótica que você aborde o tema, do prisma que você leve a questão, você pode concluir qualquer coisa. Qualquer coisa. Daí eu pergunto a vocês, e essa resposta eu vou dar no final, só deixo a pergunta. Uma relação sexual entre um casal cristão, feita no quarto, de porta fechada, na posição papai e mamãe, pode ser perversa? Eu respondo isso no final, tá? A primeira ideia que nós temos que ter, quando nós falamos de limites e de elementos de saúde dentro da sexualidade humana, é de que nós, enquanto cristãos, não temos como base de entendimento do ser humano a antropologia grega. Nós temos como base do entendimento do ser humano a antropologia hebraico-cristã, que é diferente. Diferente no quê? O modelo grego divide o homem em vários compartimentos pequenos, né? Uma é a esfera da sua vida pública, outra é a esfera da sua vida privada, outra é a esfera da sua vida política, outra é a esfera da sua vida social, outra é a esfera da sua vida religiosa, e nós somos, na verdade, do ponto da antropologia grega, uma bela coxa de retalhos. Do ponto de vista da antropologia hebraico-cristã, nós somos um ser único, integral, total, que Deus nos cria nessa unicidade, segundo a sua imagem e semelhança, e essa unicidade, ela não pode ser separada, e uma parte está continuamente interagindo com a outra, interferindo na outra. Cada setor da nossa vida está intimamente conectado com o outro. E se nós partirmos de uma visão assim, nós temos que ver a sexualidade não como um elemento separado de todo o resto e todo outro contexto da vida humana. O grande erro de uma série de pesquisadores, e pesquisadores sérios, do nosso tempo, para mim, é exatamente departamentalizar a questão da sexualidade, entendendo a sexualidade exclusivamente do ponto de vista biológico, ou às vezes exclusivamente do ponto de vista emocional, ou exclusivamente do ponto de vista social, ou quando se fala de exclusivamente, objetivamente já se houve um erro grande. Nós somos um ser biopsicossocial, espiritual, que integra todas essas partes. E como cristãos, queremos nortear, como eu falei já de manhã, toda a nossa vivência da sexualidade de acordo com os princípios e aquilo que está pautado na Bíblia, na Palavra de Deus, enquanto que a nossa norma de fé e prática. E a primeira coisa que eu quero afirmar categoricamente aqui é de que a Bíblia é um livro pró-sexo. A Bíblia é um livro pró-sexo. Porque a sexualidade, ela faz parte da criação humana. Deus nos cria seres sexuados. Isso já está
no primeiro capítulo da Bíblia, versículo 26, 27 do Gênesis, diz que Deus nos cria a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea, varão e varoa, homem e mulher, como queiram, nos cria. Ou seja, a sexualidade é fruto da livre e espontânea vontade de Deus. Podia ser diferente? Claro que podia ser diferente. Deus é criador e criativo e poderia ter feito um homem que, por exemplo, se autorregenerasse, né? Você cortar um dedo seu, jogar no chão e crescer um ao outro igualzinho a você. Isso é impossível. Não é impossível. Deus é um ser criador e quando Ele criou, Ele teria essas opções, né? de autorregeneração. Podia ter criado um ser hermafrodita, podia ter criado N possibilidades, mas na sua imensa sabedoria, Deus nos cria seres sexuados, homem e mulher. E Vinícius de Moraes disse no seu poema, falando sobre o dia da criação, que depois disso deu essa confusão toda que está aí, né? Mas, entendendo que a sexualidade é fruto da livre e espontânea vontade de Deus, não é resultado do pecado. O pecado entra só em Gênesis 3, a sexualidade é criada em Gênesis 1. Tem nada a ver com o pecado, né? Essa ideia de vincular pecado original com sexo foi uma ideia agostiniana. Aí vocês têm que entender toda a vivência de Agostinho, que foi um sujeito extremamente promíscuo antes de se converter e de se tornar um dos pais da igreja. Então, nessa área de sexualidade, ele não deu muita bola dentro, não, pelo contrário, escreveu umas bobagens bem grandes, mas a igreja adotou isso, porque ele foi um dos grandes filósofos que em outras áreas trouxe contribuições importantíssimas. Adotaram essa ideia de pecado original vinculado ao sexo. Mas a sexualidade é muito anterior ao pecado original. É algo outorgado por Deus, portanto, um dom. A sexualidade é um dom de Deus para ser exercido. É um presente de Deus para nós exercermos. E é algo tão bom, né, que nós não podemos nem rebaixá-la a um nível exclusivamente biológico e glandular, como é a tendência dos nossos dias, de rebaixar a sexualidade a algo exclusivamente biológico, a coisa dos órgãos dos sentidos apenas, algo de pele, como se usa a expressão. Sexo é algo de pele, é química. Se você tem essa redução, você já perdeu a função mais ampla da sexualidade. O sexo é algo bom, ele não pode ser rebaixado. E não se pode nem rebaixá-lo só ao nível glandular, e nem pode superespiritualizar a sexualidade, dizendo que não, a sexualidade ela é só para procriação, a sexualidade não se pode falar de prazer corpóreo. E seria uma superespiritualização da questão da sexualidade. Nenhum extremo nem outro extremo é saudável no que concerne a questão da sexualidade. Sexualidade é algo tão bom que Deus estabelece um único parâmetro para que ela se desenvolva na sua plenitude. E o único parâmetro que Deus estabelece para o desenvolvimento pleno da sexualidade é o casamento. É o único parâmetro. A sexualidade precisa de uma relação duradoura
e permanente para se desenvolver na sua plenitude. Por quê? Porque, como eu disse, ela não tem a ver só com o biológico. Ela é uma vivência progressiva e crescente de descoberta do outro. E você só vai descobrir o outro com o qual você convive. Não adianta pensar de que você consegue descobrir tudo a respeito da outra pessoa numa relação sexual furtiva no motel. O top máximo que você consegue numa relação sexual furtiva no motel é um orgasmo. E esse é só o primeiro passo da sexualidade. E ainda deve ser um orgasmo meio michuruca. Porque, às vezes, é um orgasmo vindo com culpa, vindo com uma série de sentimentos de pressa, de desconhecimento do corpo do outro, e que não leva a nada. As pessoas acreditam, e aí vem aquilo que eu falei de manhã, né, a mídia incentiva e tal, as ideias de que o máximo que a gente pode conseguir na sexualidade é o orgasmo. Olha, na medida em que a gente vai conhecendo a outra pessoa, eu gosto dessa palavra conhecer, porque inclusive é a palavra que muitas vezes se usa na Bíblia para referir-se ao relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. E conhecer o fulano, a sua esposa. A ideia de conhecimento, ela vai muito além da limitação da ideia biológica do orgasmo. Da ideia biológica do orgasmo. Porque para se atingir o orgasmo, não é sequer necessário o outro. É verdade. Não precisa do outro. Você pode atingir o orgasmo sozinho, com automanipulação. Todo mundo sabe disso. Hoje se tem orgasmo por telefone, por internet, por não sei o quê. Não precisa do outro. Para vocês verem como é limitada a ideia de que a sexualidade se resume no orgasmo. O orgasmo não precisa do outro. Sexualidade é muito mais do que isso. Ela precisa, então, desenvolver-se. E eu estava assistindo um dos grupos da tarde, o grupo que estava reunido aqui, tinha um rapaz que era noivo, não sei se está aí o rapaz que é noivo, está lá, o rapaz que é noivo, né? Então, eu vou te dar boas e más notícias. Qual que você quer primeiro? Uma notícia que os jovens não gostam de ouvir, mas toda a expectativa que se cria sobre a noite de núpcias, né, de que vai ser, nossa, aquela noite de núpcias, onde a gente vai ter orgasmos 1000, passar uma lua de mel e tal. Gente, aquilo é só a pré-escola do que é o potencial da sexualidade. O bom orgasmo mesmo vai vir depois de 20, 25 anos de um casamento com compromisso, ternura, fidelidade e uma série de outros quesitos que tem a ver com a sexualidade. Tem muito caminho pela frente, né? Tem muito caminho pela frente. Ainda não teve. A esperança. Eu tô no 22º ano de casamento e tô chegando nos bons tempos. Eu sempre digo para minha esposa, quando a gente tem uma boa relação, eu digo, essa sempre foi melhor do que a anterior, né? E essa é a ideia, né, de que a relação sexual seja um crescente, que começa com o casamento e que só vai terminar com a morte de um dos cônjuges. Gente, se a gente não pensar na sexualidade, nesse processo crescente, somos os mais infelizes das criaturas. Nós vamos estar limitando o potencial da sexualidade.
Aí o pessoal chega para mim e pergunta: o que você acha do sexo antes do casamento? Eu digo: tem que cuidar para não atrasar a cerimônia. Não existe para mim a ideia de sexo antes do casamento. Essa ideia é uma ideia extremamente equivocada. Novamente parto do modelo da antropologia hebraico-cristã. Nós institucionalizamos aquilo que se chama de casamento. E distorcemos o sentido profundo da palavra casamento. Ponto de vista bíblico, o casamento se dava no momento em que havia a conjugação carnal entre um homem e uma mulher. Diante de Deus, querendo ou não querendo, eles estavam casados. Ora, por isso o apóstolo Paulo disse: vocês não sabem que aquele que se junta com uma prostituta casa com ela? A expressão é: se torna uma só carne com ela? Casa. O verbo é casar ali. Quer dizer, uma relação num bordel qualquer é um casamento? É. Mas se eu nunca mais na minha vida encontrar de novo com essa mulher, é um casamento seguido de um divórcio. Essa é o modelo de interpretação do casamento. Deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher e tornar-se uma só carne. O casamento no Brasil, o casamento civil, tem pouco mais de 100 anos. Só foi instituído a partir da República. Antes não havia nem casamento civil. E à medida em que nós vamos institucionalizando, vamos passando para a mão do Estado uma série de funções familiares. Antes do casamento civil, tinha só o casamento religioso, mas antes do casamento religioso, era uma cerimônia exclusivamente familiar. O casamento era celebrado entre as famílias, com um cortejo que saía da casa do noivo, ia para a casa da noiva, e lá celebravam por tantos dias quantos o noivo fosse capaz de bancar a festa. Se fosse pobrezinho, bancava lá um cordeirinho e terminava num dia. Se fosse muito rico, bancava meia dúzia de boi e durava uma semana. Esse modelo continua até hoje. Existe a festa, existe o quanto se pode bancar, de meia dúzia de coxinha e o bolo, até um jantar supimpa, né? Esse modelo preservou-se, mas esse casamento começou a passar na Idade Média, na frente do templo, para receber a bênção do sacerdote. Da frente do templo passou a entrar no templo. A igreja olhou para aquilo e assumiu para si essa função, dizendo: agora é a igreja quem determina quem está casado ou quem não está casado. E mais recentemente, quando a igreja foi escanteada, o Estado assume essa função. O casamento nem sempre foi assim. Era uma cerimônia familiar celebrada pelos pais dos noivos e consumado com o ato sexual. Então, eu não entendo quando se fala de sexo pré-conjugal. Eu só entendo que o sexo é conjugal. É um conceito de casamento. E aí nós temos todo esse processo que Gênesis nos fala, Gênesis 2:18, né? Deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornar-se uma só carne, que infelizmente tem sido invertido na sua sequência nos dias de hoje e causado danos emocionais a longo prazo. Aí quando eu falo de que as questões não são questões morais, mas são questões emocionais, nós temos que olhar nesta perspectiva. Deixar pai e mãe, para mim, significa chegar a um nível de autonomia e maturidade, onde a pessoa é capaz de assumir plena responsabilidade sobre si mesmo e sobre a sua situação, quer seja material, quer seja emocional. É uma ruptura
emocional de vínculos com a casa paterna. Esse é o deixar pai e mãe. Se a pessoa não está com autonomia, com capacidade de assumir essas responsabilidades, que não case. Que não case. Porque vai estragar o seu casamento. Meu consultório está cheio de casamento destroçado porque nunca deixaram papai e mamãe. E estão lá, dependendo ou financeiramente, ou emocionalmente, ou com algum tipo de dependência em relação aos pais. E isso deteriora o casamento e efetivamente deteriora também o elemento de intimidade do casamento, que é a sexualidade. Segundo elemento é unir-se. E esse unir-se tem a ver com o compromisso que eu firmo com o outro. Não é só o compromisso diante da lei, diante do cartório, diante do pastor, mas é aquele compromisso de alma, de comprometer-se a honrar e respeitar e amar e etc., que é aquela coisa que hoje se faz como muito formalismo nas igrejas, mas que simboliza toda essa ideia de compromisso de alma. E essa palavra compromisso se diluiu e perdeu o sentido dentro do nosso contexto da sociedade, onde as instituições perderam a credibilidade. A maior parte das instituições. E não há compromisso. Chega aí um governo e diz: nós garantimos que não vai haver aumento no preço de tal produto. 2 semanas depois, pum, aumenta tal produto. Aí quem diz, ninguém acredita, né? Nós prometemos tal coisa. Pum, acontece. Ou se chega, não é só instituição política, né? Tem outras instituições, às vezes chega-se aí nas igrejas, e o cara chega e diz, vem lá, promessas infundadas. Você vem aqui que vai ter cura para todas as suas doenças. Aí o sujeito vai lá, faz 1000 orações, 1000 rituais, e não tem cura da sua doença, e perde a credibilidade, a igreja como um todo. Porque o pessoal joga tudo dentro do mesmo saco. Daí não querem discernir se é essa ou aquela denominação. As igrejas prometem algo que não... E vai perdendo credibilidade. Compromisso perdeu credibilidade hoje. Talvez vocês já ouviram a expressão dos pais ou dos avós, dizendo, no meu tempo a coisa era no fio do bigode. Em outras palavras, o elemento que nós temos, que nos dá total credibilidade, é a nossa palavra. Em última instância, é isso que vale. Quando eu falo, eu me comprometo com você. Se eu quebrar a minha palavra, não vai ser papel, não vai ser qualquer outra coisa, cerimônia, garantia, que vai levar adiante um relacionamento. O relacionamento se baseia na palavra. Aí, alguma coisa me batendo aqui. E a palavra perdeu a sua força. O empenho da palavra perdeu a sua força. Mas o que Gênesis está falando, unir-se à sua mulher, tem a ver com esse empenho da palavra. De dizer, eu garanto que vou fazer isso e vou fazer isso. E por último, o tornar-se uma só carne tem a ver exatamente com esse elemento da conjugação carnal, que tem a ver com a relação sexual propriamente dita. O problema é que hoje, essa sequência é invertida. O pessoal começa pela conjugação carnal para depois tentar deixar pai e mãe, e por último para se comprometer, e olha lá quando se compromete. Ou se compromete enquanto ambos tirarmos vantagens do relacionamento. Modelito ideológico, capitalista, neoliberal. Enquanto nós dois tirarmos vantagens desse contrato, ele vigora. A hora que uma das partes já não tiver vantagens pessoais no contrato, nós rompemos. É esse modelo que se implantou muito fortemente hoje nessa sociedade pró-divorcista. Como diriam
um grande amigo meu, Ageu Lisboa, uma sociedade capitalista, né? E um modelo capitalista para a cidade, para a sociedade. O que acontece quando a gente inverte esse modelo? E aqui eu quero falar um pouquinho a respeito de jovens. O que acontece do ponto de vista, não vou discutir o ponto de vista ético-moral, vou discutir o ponto de vista de saúde emocional. Eu estou cansado de ter, cansado da expressão horrível, né? Eu tenho uma casuística enorme, falando um termo mais técnico, de casais no meu consultório que entram em crises inexplicáveis de ciúmes depois de 3, 5, 7, 9, 14 anos de casado. Daí falam daquela famosa crise dos 7 anos, a crise disso, crise de ciúmes. E investigando um pouquinho mais a fundo essas crises inexplicáveis de ciúmes, né, a maior parte delas, eu temo aqui falar em absolutos, eu não vou dizer a totalidade delas, porque não seria correto do ponto de vista mais científico, a grande maioria delas vem como resultado de um ou ambos terem experimentado relações sexuais fora daquela relação conjugal. Antes, precedente, até entre si. Por quê? De onde vem essa ideia? Eu não tiro nada do vazio. O que acontece? Acontece que quando a gente entrega-se ao outro com aquele elemento mais íntimo da sua personalidade, que é a sua sexualidade, sem nenhum compromisso, sem nada, sem uma palavra que balize essa entrega, grava-se lá na mente do outro, nos arquivos mnemônicos, alguma coisa do tipo que nós chamamos de imprinting, como que fosse uma cunhagem, dizendo, bom, a pessoa se entrega para mim sem compromisso. O que garante que daqui 5 anos, 10 anos, não vai se entregar para uma outra pessoa que também não tenha compromisso? Nada garante. Porque o que eu falei, o mais valioso que nós temos é a nossa palavra. Quando você não empenhou a palavra, nada garante que daqui 5, 10 anos, 15 anos, e esse fantasma fica lá, adormecido nos porões da mente, até que, por uma fragilização do relacionamento qualquer, o sujeito percebe a esposa conversando com outro cara na festa, e a ansiedade vem, do nada. Meu Deus, e agora? Ou ela percebe ele trocando sorrisos com a vizinha e ele... De onde vem essa ansiedade? Essa fantasia maluca de que o outro pode estar traindo? Muitas vezes dessa cunhagem, desse imprinting que ficou gravado lá, porque houve uma entrega sem compromisso. E para mim, esse é o elemento já suficiente para dizer para os jovens: não se entreguem para garantir a saúde emocional de vocês a largo prazo. É a saúde emocional de vocês daqui 7, 10, 15 anos que vocês estão garantindo quando vocês mantêm a castidade. Deus não prescreve nada no vazio. Se há um princípio de uma sequência, maturidade, compromisso e entrega, não invertam essa sequência, porque vai ter sequelas emocionais. Deus é um Deus de saúde integral. Bem, mas a Bíblia afirma que a sexualidade dentro do casamento, ela é uma bênção e um acontecimento prazeroso. Quero destacar aqui com vocês alguns textos bíblicos.
2 textos bíblicos. Eu vou deixar o texto de Provérbios por causa da exiguidade do tempo, mas o texto de Gênesis 18:12. Vocês conhecem a história. Deus havia prometido um filho para Abraão. Passou-se o tempo, Abraão ficou velho e não vinha o dito cujo do filho. Abraão tentou driblar Deus, ter um filho com a escrava. Deus disse, não é isso, confia em mim. Passa mais tempo, Abraão lá, 90 anos, Sara 80 anos, já tinha entrado na menopausa, já tinham perdido todas as esperanças, e aparece um anjo que vem reafirmar a promessa. E diz o seguinte, a partir do versículo 10 eu vou ler. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. E Sara, com um mau costume terrível, estava escutando atrás da porta, na porta atrás dele. Ficava escutando a conversinha ali atrás da porta, né? E diz assim, então, riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo. Essa expressão eu gosto. Depois de velha, e de velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Acho interessantíssimo, porque quando ela escuta que o anjo vem reafirmar a promessa de um filho, o que ela pensa? Ela podia pensar como talvez muitas mulheres idosas pensam, que esse safado desse anjo veio botar fogo no velho Abraão? E agora de noite lá vai vir o Abraão para o meu lado e dizer, Sarinha, já estou desdentado, dá um beijinho aqui no velho Abraão, Sarinha. Ela não pensa isso. Ela pensa, oba, será que eu vou ter prazer? Os mais puritanos procuram interpretar isso de o prazer de ser mãe. Eu prefiro pensar o prazer da relação sexual. E a relação sexual era vista como algo prazeroso dentro do contexto do casamento. Eu vou ter prazer, que bom que esse anjo veio aí, né? Que bom fortalecer a fé de Abraão. Abraão era um homem de fé, vocês sabem que Abraão tinha muita fé, mas ele também já tinha lido lá em Tiago que a fé sem obras é morta. Então ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa a partir dessa fé. Esse filho tinha que ser de Abraão, não do Espírito Santo. Então ele tinha que fazer alguma obra, e essa obra era um ato de prazer com a sua mulher, de desfrutar com a Sarinha disso. Outro texto que é importantíssimo, o Provérbios 5, 15 a 19, fala do homem de meia idade, que é para lembrar do prazer que ele tinha com a mulher dele na juventude. E aqui, quando eu falo do homem de meia idade, eu pego mais de 50% do auditório, e não ficar pensando de que, por que agora, como a ciência já reafirma hoje, de que na meia-idade, em geral, as mulheres têm mais disposição sexual do que os homens, que já estão cansados, que já estão abatidos com o seu trabalho e etc., que a mulher começa a procurar mais o homem, e o homem tem que vir com aquela desculpa, ai querida, hoje eu estou com dor de cabeça, de que o homem não precisa, por causa da insegurança que isso gera na sua masculinidade, e buscar provar sua masculinidade com mulheres fora do lar. Não se derramem pelas praças do teu ribeiro, sacia-te com a mulher da tua mocidade, diz Provérbios, embriaguem-te os seus seios todo o tempo, não é só uma vez por ano, todo o tempo, é um estímulo. É a famosa, o que o Salomão está falando aqui, é a famosa idade do lobo, onde o homem, por insegurança da sua própria sexualidade, porque a sua mulher agora
livre dos elementos de gravidez, criação dos filhos, está mais aberta e disposta para a atividade sexual, o homem começa a ficar assustado com essa nova mulher emergente e diz: opa, o que está acontecendo comigo? Será que eu não dou mais no couro? E aí ele vai querer provar, muitas vezes de forma errônea, em afés com secretárias, com garotas de programa ou com qualquer porcaria aí por fora. E o Salomão, com toda a sua sabedoria, antes de que a ciência já falasse dessa famosa idade do lobo, essa crise da meia-idade, já dizia: olha, homem, sacia-te com a mulher da tua mocidade, que não tem coisa melhor do que isso. E todo o livro de Cantares, né, que para muitos é um livro problema na Bíblia, né, que não entendem ou super espiritualizam o livro de Cantares, só tem a ver com a relação de Cristo com a sua igreja. Tem também, mas tem a ver com uma relação objetiva entre um homem e uma mulher, e toda a beleza da sexualidade. Há vários textos do livro de Cantares. Eu gosto especialmente do Cantares 7, quando esse rei Salomão está observando a sunamita vindo ao seu encontro, para um momento de relação íntima. E se vocês olharem o texto, a ideia é exatamente essa. Ele começa a observar aquela mulher que vem vindo ao seu encontro, e levantando o olhar, ele começa a descrever a beleza do corpo dessa mulher, né, dizendo: que formosos são os teus passos dados de sandália, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artistas. Era uma mulher que tinha um bom rebolado. O teu umbigo é a taça redonda que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios como crias gêmeas de uma gazela. E o teu pescoço como torre de marfim. Teus olhos como as piscinas de Hesbom junto à porta de Bate-Rabim. E o teu nariz como a torre do Líbano que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo e a tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Este teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu: subirei à palmeira e pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como das maçãs, e os teus beijos são como bom vinho. A beleza disso está nessa capacidade desse marido expressar para a sua esposa a beleza física dessa esposa, no momento que precede o ato sexual. E eu vejo quantos maridos perdem a capacidade de verbalizar para a sua esposa a beleza do corpo dela. Às vezes perde a capacidade de expressar qualquer coisa no ato sexual. Eu digo que muitos maridos, no momento do relacionamento íntimo sexual, viram trogloditas, homens das cavernas, e não sabem mais falar. A única coisa que sabem é emitir grunhidos. Falar, dizer: querida, você é bela, você é linda, os teus seios são bonitos, o teu corpo é atraente, os teus lábios são desejosos. Os homens perdem essa capacidade tão importante no processo de intimidade do casal, a verbalização e a conversa no momento de intimidade. Por que a gente tem que ficar calado no momento de intimidade? De onde se tira uma ideia absurda dessas? É exatamente aí que nós podemos expressar esses elementos mais profundos e íntimos da alma, e que vão gravar profundo no coração do outro, falando da beleza do corpo do outro. Coisas que você não vai falar em público, não vai chegar na frente de todo mundo e dizer: querida, teus seios são lindos. É no momento de intimidade que essas coisas têm que ser expressas. Por que falar? Porque você pensa isso, porque você olha para sua esposa e gosta. E veja,
Não é só isso, a esposa continua também dando uma resposta ao homem, dizendo, ao marido, dizendo: vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha, meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, e se abre a flor, e se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Ela é que toma a iniciativa de convidá-lo, para ir a um lugar bonito, aprazível, para eles manterem um relacionamento sexual. Aí algumas pessoas dizem: não, mas relacionamento sexual entre o casal só pode ser dentro do quarto, com a porta fechada, luz apagada, debaixo da coberta e posição papai e mamãe. Quem disse isso? A Bíblia está falando aqui que a própria princesa, a esposa de Salomão, convida ele para ir lá debaixo da parreira ter amor. Bom, claro que isso tem que ser feito com sobriedade e bom senso. Se você tem uma parreira na sua casa, cuidado com os vizinhos, que eles podem estar olhando. Não tem que ter bom senso. Mas uma das coisas que hoje até nós estamos conversando com as pessoas ali no horário do almoço, uma das coisas que infelizmente vocês não têm aqui no Rio de Janeiro e nós temos lá em Curitiba, no sul em geral, é o frio. Sabe por que é vantagem? Porque no inverno a gente pode pegar a criançada, mandar para a casa da avó, acender a lareira na sala, naquele tapete de pelego de carneiro. Bom, o resto fica pela imaginação de vocês. Vocês vejam que existe uma criatividade que pode ser, com bom senso e com respeito mútuo, desenvolvida entre o casal. E é isso também o que me parece que é estimulado aqui. Atitudes que são saudáveis dentro do casamento. E uma sexualidade que não se resuma ao ato sexual. A sexualidade deve ser algo permanente na relação do casal. Eu digo que nós devemos, como casal, criar aquilo que eu chamo um ambiente erótico permanente no relacionamento. O que é um ambiente erótico permanente? Não é ficar assistindo filme pornográfico o tempo todo, que erotismo tem sido confundido com pornografia. Pornografia diabólica, satânica e destrutiva. Não acrescenta em nada a relação. O que eu falo de ambiente erótico permanente é aquele erotismo saudável do sujeito chegar em casa, abraçar a sua esposa, beijá-la, de vez em quando, no meio do nada, parar e dar um beijo cinematográfico na sua esposa. Ou, de vez em quando, passa um pelo outro e dá um beliscãozinho na bunda. Eu falei outro dia isso na minha igreja, eu estava pregando, eu preguei sobre isso, falei sobre isso. A única coisa de todo o sermão que o pessoal lembrou foi isso, que tinha que beliscar a bunda do cônjuge. É terrível, esse povo é terrível. Só ficam lembrando. Mas isso é só um exemplo de que você pode estar constantemente cutucando, estimulando, atiçando o outro, sem que necessariamente, olha, eu vou passar pela minha esposa para dar uma acariciada nela, porque eu estou querendo ir para a cama. Não, isso tem que ser todo dia, o tempo todo, para manter aquele ternura. Eu não chego em casa, no dia que eu estou de bom humor, eu beijo a minha esposa porque eu quero ter relação com ela depois. Eu beijo ela todo dia, independente se eu vou ter uma relação por semana, ou 7, ou 15, para os mais competentes. Que já não é o meu caso. Gente, o relacionamento é esse contínuo, e a sexualidade deve estar aí.
E aí os nossos filhos, como eu falei de manhã, vão estar visualizando e vendo nessa construção da sexualidade, dizer, papai e mamãe se amam e estão comprometidos um com o outro e expressam essa sexualidade de uma forma saudável. Porque senão, eles sabem que quando papai e mamãe se fecham lá no quarto e trancam a porta, papai e mamãe muitas vezes vão ter relação sexual, especialmente se os filhos forem adolescentes. Nenhum adolescente é bobo. E se eles veem o tempo todo, papai num canto, mamãe no outro, não se tocam, não se abraçam, não se beijam, não se acariciam, não fazem nada, e só tem sexo, eles criam essa ideia desvinculada. Sexo é uma coisa, afeto é outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí voltamos a esse modelo grego que eu falei da antropologia compartimentalizada, né? Sexo é uma área, afeto é outra. Essas coisas, do ponto de vista da Bíblia, estão absolutamente integradas. E se não houver essa vivência afetiva, a vivência sexual vai ser extremamente pobre. Mas a sexualidade, e agora eu quero concluir com isso, a sexualidade não é só um dom, ela também é um dilema. Por quê? Porque nós somos criaturas caídas e tentar usar a nossa sexualidade para fins egoístas. E o que eu digo fins egoístas? Quando você usa o outro só para a sua satisfação sexual. Por isso que eu disse, uma das perguntas que eu fiz no começo, que aquela relação sexual, até do casal cristão, onde marido e mulher trancam no quarto, apagam a luz, debaixo das cobertas, posição papai e mamãe, mas quando a mulher diz, olha, eu não estou com disposição, o marido vai e força a mulher a ter uma relação sexual, diz, não, você tem que fazer porque eu sou seu marido e não sei o quê, você tem que se submeter a mim, é perversa, porque desrespeita o outro enquanto pessoa, criatura à imagem de Deus. Não é a posição sexual, não é a forma de fazer o sexo que define a perversão, mas quando você usa o outro para fins egoístas, quando você se amolda ao padrão desse mundo e não ama a ponto de entregar-se a si mesmo, que é o princípio maior do Evangelho. Quando você tem esse amor a ponto de, eu sou capaz de entregar a minha vida pelo outro, pelo meu cônjuge, então essas firulas e essas querelas de ficar discutindo qual posição é santa, qual posição é perversa, cai por terra, porque santo é aquilo que é honrar e respeitar profundamente o outro enquanto pessoa humana. E quando o outro disser, por favor, meu marido, por favor, minha esposa, eu não estou disposto a ter esse tipo de relação, ou dessa forma, ou nesse momento, e eu respeitar o outro profundamente, então eu estou cumprindo a lei do Evangelho. Quando eu disser, forçar, e às vezes as formas são sutis de forçar, de induzir o outro, mas como? Você é retrógrada, todo mundo faz, mas vamos só experimentar e induzir o outro com uma sedução, desrespeitando o outro, você está pecando contra o primeiro princípio do Evangelho, que é amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo são mandamentos de igual valor. O respeito pela pessoa humana, não usar a sexualidade para fins egoístas, porque eu quero ter uma sensação nova e tentar descobrir um orgasmo que veja estrelas. Eu disse, gente, isso é besteira, o orgasmo para ver estrelas você pode fazer com a sua mão. Compartilhamos as falhas da sociedade, e a nossa sociedade, especialmente esses últimos anos, onde há uma hegemonia dessa ideologia perversa, capitalista,
individualista, neoliberal, que super incentiva o individualismo e o proveito próprio, isso está entrando nas nossas almas. E esse é o maior perigo, porque eu busco só a mim mesmo. Eu já não me importo com o bem-estar do outro. Eu já não me importo se o meu cônjuge vai estar bem, vai estar valorizado. Eu estou me importando se eu vou estar bem, se eu vou extrair o máximo de prazer de uma determinada relação. Aí já não há entrega. Aí começam todas as perversões, né, que às vezes saem nessas revistas altamente educativas, tipo Revista Nova, né, que toda semana tem um artigo sobre um sexo mirabolante na capa lá, né? Nova forma de fazer amor. Faça amor de pendurado no lustre, que você vai ver que você vai ter um orgasmo diferente. O verdadeiro amor é o amor de entrega incondicional ao outro. Por que nós ficamos tão atrelados a isso? Porque nós falhamos ao interpretar a Bíblia. Todos nós interpretamos a Bíblia no momento em que nós lemos, porque nós lemos ela com os olhos da nossa cultura. A Bíblia, ela é infalível, ela é inerrante, mas todos nós somos falhos e pecadores, por isso todos nós cometemos erros e falhas ao interpretarmos a Bíblia. Senão não haveria diferenças entre as interpretações. Não ia se discutir por que tal denominação batiza criança e a outra só batiza adulto, por que se faz um rito dessa forma ou daquela. São resultados das nossas falhas humanas na interpretação da Bíblia, que só vão ser corrigidas efetivamente na eternidade. E a melhor maneira, então, de nos aproximarmos da Bíblia é com humildade. Com humildade, porque ser dogmático em relação à Bíblia é usurpar da sua autoridade. E isso é uma forma de orgulho. Ser dogmático é uma forma de orgulho. Temos que nos aproximar com a autoridade. E eu digo que uma das melhores formas de lermos a Bíblia é lermos a Bíblia em grupo. Por isso eu incentivo sempre os estudos bíblicos em grupos, de qualquer forma que eles sejam, porque aí está o grande benefício do sacerdócio universal. As distorções individuais podem ser corrigidas através das várias interpretações grupais. E aí nós podemos, como todos somos sacerdotes e todos temos parte da inspiração na hora que interpretamos a Bíblia, podemos corrigir e edificar uns aos outros. Tem coisas em que a Bíblia é absolutamente clara. Alguém me pergunta, mas o que a Bíblia diz sobre leis a respeito da sexualidade? Uma clara é, não adulterarás. Mas não tem os 10 mandamentos das posições de fazer amor. Aí nós vamos ter que interpretar. E por isso nós temos que ter humildade nessa interpretação. E não ir logo condenando um irmão que interpreta diferente da gente. Talvez a gente pode compartilhar com esse irmão aquilo que nós entendemos. E aquilo que o Espírito Santo falou a nós e ao meu coração. E estarmos abertos para que o Espírito Santo continue falando. Por isso, quando as pessoas me perguntam, mas é certo ou é errado aquilo? Algumas das questões que a Bíblia não é absolutamente clara em respeito à sexualidade, eu digo, eu não sou Espírito Santo para definir o certo ou errado na vida das pessoas. Eu tenho aquilo que o Espírito Santo já falou ao meu coração. E estou aberto e continuamente buscando que, se eventualmente eu estiver errado, Ele me corrija. Mas eu não sou doutrinador de ninguém. Eu só posso, para alguma pessoa que pense diametralmente oposto a mim, em algumas questões de sexualidade, eu posso dizer, meu irmão, eu penso diferente de você. Posso estar errado.
podemos tentar estudar a Bíblia juntos e eu posso orar com humildade para que o Espírito Santo me convença da justiça, do juízo e do pecado. Tudo aquilo que for pecaminoso, o Espírito Santo convence no coração. Analisando que nós temos que estar constantemente cuidando aqueles elementos que eu falei de manhã. Se as interpretações minhas não são baseadas numa cultura, numa posição da mídia, numa ideologia dominante, numa educação distorcida, tudo isso eu tenho que estar avaliando e colocando aos pés de Deus e do Espírito Santo para que Ele renove essas coisas na minha interioridade. E aí eu vou ser capaz de, com humildade, ir construindo mais e mais esses conceitos. Cuidado, porque eu vejo quantas vezes gente nas nossas igrejas, líderes, pastores, fazendo aquilo que Jesus nos chamou a atenção, coando o mosquito e engolindo o camelo. Uma das ordens mais explícitas que a Bíblia tem, não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. E eu tenho visto um monte de gente fechando os olhos para isso, dizendo, não, pode casar com um não crente mesmo, porque depois Deus dá um jeitinho, converte ele e tal. Estão quebrando um mandamento explícito. E aí ficam querendo discutir firulas, firulas, que a Bíblia não é tão clara assim. Por isso, meus irmãos, tenhamos como princípio maior esse princípio de amor, de honra, de doação e de entrega ao seu cônjuge. E eu creio que quando você ama, mesmo que você ache que, olha, não vejo nada demais a gente ter uma relação sexual dentro da banheira de hidromassagem, mas o meu cônjuge é avesso a isso. Muito bem, meu irmão, se entregue em doação ao outro e ore que o Espírito Santo fale ao coração dele ou dela. E quando o Espírito Santo falar e transformar, talvez vai mudar ou o seu coração ou do seu cônjuge. Seja aberto para que o seu coração seja mudado também. Porque você também pode estar errado. Se você for humilde para isso, você vai estar aberto e dizer, eu quero ter um espírito de entrega e doação ao meu cônjuge, amá-lo ou amá-la acima de todas as coisas. E nesse ato de entrega, mesmo que eu ache que o outro seja errado, recalcado, retrógrado, eu vou amar e vou respeitar. E aí eu vou estar afirmando o verdadeiro amor cristão baseado no Evangelho. E pode estar certo. Não vai ser por isso que você vai ser menos feliz no casamento. Deixar de, às vezes, praticar sexo dentro da banheira não vai deixar ser mais ou menos feliz dentro do casamento. Estou usando ilustrativamente o sexo dentro da banheira, mas eu estou falando de firulas que às vezes as pessoas discutem, que achando que aquilo vai trazer a felicidade total. A felicidade total está nesse compromisso de relação, carinho, ternura, entrega profunda ao outro. E aí sim nós vamos construir uma relação saudável que vai durar até que a morte nos separe. Amém?